Bom, penso que, né, frente a todas essas intempéries agora de El Niño, que tem causado grandes distorções climáticas, principalmente nos extremos do Brasil, né, principalmente no sul, com excesso de chuvas, e no centro-oeste, em Mato Piba, no norte também, né, temos visto o Amazonas com deficiência hídrica. Nós podemos dizer que o Paraná ainda tem consequências pequenas, né? Vivemos numa região muito abençoada, podemos assim agradecer, né? Porque hoje, logicamente, tivemos alguns impactos, mas de pequena monta, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, claro, né? Mas se nós pensarmos na agricultura do Paraná ou na agricultura do oeste do Paraná, arrisco dizer que nós vivemos assim uma região privilegiada e arrisco dizer que temos a melhor cultura de soja instalada do país hoje, porque o clima tem se comportado de uma maneira adequada para a cultura. Como eu disse, logicamente, alguns excessos, né, alguns rompimentos de curvas de nível, alguma coisa pode ter acontecido, sim, com chuvas um pouco pesadas alguns dias atrás, mas assim nada de que comprometa ou nada que possa assim servir de exemplo frente a outras regiões do país que vivem dramas assim humanitários inclusive. Bom, essa alternância, né, Vandeira, acredito eu que seja importante para algumas culturas, chuva e depois sol, né? Se manter essa estabilidade, isso é importante para a qualidade, né? Hoje, como eu disse, né, o oeste do Paraná principalmente vive uma situação climática muito boa, né? Então nós não temos o que reclamar, né, de São Pedro nesse momento ou até o momento, né? Nós podemos dizer que vivemos uma lua de mel aí climática muito boa, né, para nossa cultura de verão. Como eu disse, né, talvez um pouco diferente de Sim, outros locais, né? Mas o clima tem se comportado de sim. maneira muito boa para a nossa região. Também pensando um pouco mais, né, na região de atuação da própria LAR, aí nós temos alguns cenários um pouco diferentes, né, Fernanda Maria, pensando um pouco mais no Mato Grosso do Sul. Hoje já 80% dos nossos negócios agrícolas eles são no estado do Uhum. Mato Grosso do Sul, existe uma concentração muito grande. Por lá, sim, nós temos um certo atraso de plantio de soja, porque a chuva tardou a chegar, algumas regiões um pouco mais drásticas, essa escassez hídrica, mas acreditamos que isso está se compensando agora. Para a soja, nós não enxergamos problemas, né? Uhum. Esse pequeno atraso no Mato Grosso do Sul, ele é facilmente compensado. A soja tem uma plasticidade muito grande, né? Uma cultura plástica, ela compensa bastante, ela acelera um pouco o ciclo. Um pouco preocupa é a gestão ou a questão do milho safrinha, sim, né? Então, quando se atrasa a soja, o ciclo do milho, a janela de plantio Sim. do milho, ela pode se estreitar, né? Ou se avançarmos após aí 15 de março ou próprio março, né, já com plantio de milho, isso pode entrar num campo de risco um pouco maior, pensando no inverno, se ele for um pouco mais rigoroso do que nós tivemos nos últimos E anos. essa preocupação e essa atenção da própria cooperativa nessa fase, porque a safra de verão é a principal atividade aí, né, do meio agrícola, né? Importantíssima, né? Exatamente, né? Sempre comenta, né, que a safra de soja, né, a safra de verão é o principal. Não podemos fazer duas safrinhas, né? É. Então precisamos fazer uma safra de verão robusta para que possamos encontrar a viabilidade da propriedade, né? Então é muito importante. Para o oeste do Paraná, vivemos assim na parte produtiva uma situação muito favorável para uma safra muito boa até o momento. Que bom. E assim, né, depois do intervalo a gente vai entrar nessa questão econômica, né, Vandeir? Porque se tá tudo bem, vamos ver como é que vai essa projeção de bons preços, né, futuramente, né, essa precificação que ela é muito importante e já saber também como é que tá esse mercado desse momento também. Depois do intervalo esse assunto, nós estamos aqui hoje conversando com o Vandeir José Dick Conrad, ele que é o superintendente de negócios agrícolas, nosso WhatsApp também disponível para você que está aí nos ouvindo, quer fazer alguma pergunta, aproveitar o superintendente aqui, né? Se ele puder responder, claro, pelo 999 35 88 90. E a gente falava aqui, né, Vandeir, da importância que é o momento
para que cada agricultor, né, cada produtor, cada história tem a sua personalidade, tem a sua característica pessoal. Hoje o produtor ele se vira, ele tem a sua diversidade, ele consegue transformar esses momentos, né? A economia hoje, falando economicamente da nossa região agrícola aqui, os preços praticados, como é que está esse momento hoje, Vandeir? Bom, Fernanda Maria, o que nós gostamos assim de orientar, né, o nosso ou aconselhar os nossos associados é muito embasado no binômio produtividade e comercialização. Uhum. Então, produzir bem e comercializar bem para chegarmos numa viabilidade econômica, né, da propriedade. Claro que nós temos uma diversificação importantíssima aqui na região que traz o diferencial e toda a peculiaridade da nossa região nessa viabilidade das pequenas propriedades, principalmente, né? Mas quando nós olhamos toda a cadeia de insumos e toda a cadeia de grãos, né, ela tem buscado um reequilíbrio pós-pandemia, né? Então nós alguns anos atrás nós implantamos uma cultura com custos baixos e acabamos vendendo as commodities, né, o milho e a soja, a preços acima do que nós estimávamos, né, nas propriedades. O milho saiu de R$ 30 para R$ 70, R$ 80, chegou próximo a R$ 100 em algum momento. A soja saiu de 80 a 100, bateu 100, 120, 130, 180, próximo a R$ 200 em algum momento, né? Então, assim, essas distorções, elas não são favoráveis quando a gente pensa em cadeia produtiva, né? Então, nenhuma atividade ela consegue por muito tempo se manter Numa estabilidade, com né? uma margem além do É. que o negócio permite, né? É claro que o negativo também é válido. Então, recentemente, agora quando nós colhemos a soja e colhemos o milho, esse ano, né, apesar de safras boas, o produtor não está tão contente, não está feliz porque os preços caíram muito. Sim. Então, aconteceu o inverso, nós implantamos uma cultura cara, Uhum. alta, com altos investimentos, e os preços agora estão menores, né? Então, para o próximo ciclo, para essa soja que está plantada agora e para o próximo milho, né, que está sendo planejado pelos nossos associados, nós enxergamos um reequilíbrio dessa cadeia. Olha só. Então, os insumos estão mais baixos, os preços também estão mais baixos, mas existe um equilíbrio de viabilidade. Então, se a produtividade vier com os patamares de preço que estão sendo praticados hoje, no futuro, né, pensando lá em fevereiro, março, para a soja, e em julho, agosto, setembro, para o ano que vem, no milho, a viabilidade ela retorna. Não a patamares estratosféricos, mas existe viabilidade. Então, entendemos assim que o reequilíbrio dessas cadeias ela é muito importante, né? Então, enxergamos o ano de 2024, que é essa safra de soja implantada, com a safra de milho, que será implantada no próximo fevereiro, vamos pensar janeiro, fevereiro, enxergamos com muito bons olhos, né? Precisamos produzir e o reequilíbrio ele está sendo encontrado, né? Claro que o Brasil exporta bastante milho, exporta bastante soja. Esse ano, especificamente, 62% da importação chinesa é brasileira. Então, da nossa exportação, 67% da nossa exportação, próximo a 100 milhões de toneladas, ou entre 95 e 100 milhões de toneladas que nós devemos exportar, 67% tem destino China. A China, dentro do ano comercial dela, ela que finalizou dia 30 de setembro, ela bateu o recorde de mais de 100 milhões de importação, disso 62% é soja brasileira. Então a demanda está aquecida, né? E precisamos produzir dentro dessa viabilidade que nós enxergamos. Hoje ainda, claro que especula-se muito preço, né? Dólar, prêmios, enfim, é uma dinâmica que precisa ser acompanhada no dia a dia, né? Mas assim, sempre falamos, com as cotações de Chicago próxima a 14 ou entre Sim. 13 dólares e meio e 14 dólares por bushel em Chicago, são preços assim dentro do meio para cima, vamos dizer assim, são considerados razoavelmente altos, né? E se confirmarmos uma safra brasileira de 163 milhões de toneladas, claro que algumas especulações já se falam hoje, né? Talvez uma redução no Mato Grosso, que ainda não dá para confirmar, mas a Argentina deve retomar
seus patamares históricos. Anos de El Niño são anos de produtividade muito boa na Argentina. Então, assim, o abastecimento deve retomar. Não sei se nós manteremos esses preços em Chicago. Claro que não é somente ele que compõe preço, né? Mas achamos que o produtor precisa acompanhar, né? Ao longo do tempo, o produtor se especializou muito na ponta produtiva. E a parte de comercialização fica um pouco deixada de lado, né? Porque, claro, principalmente aqui no Oeste, nós temos essa diversidade que facilita um pouco, né? Então, a entrada de recursos mensais ou bimestrais, como uma cadeia de frango, cadeia de suíno, cadeia de leite, isso injeta muito dinheiro na renda familiar periódica, né? E acaba a comercialização às vezes ficando um pouquinho de lado. Mas a gente tem trabalhado forte essa questão do acompanhamento do agricultor nas oportunidades, né? Mas para isso, né? Para isso ele precisa ter o custo de produção bem formado, porque senão a resposta ou a pergunta ela nunca pode ser a quanto você quer vender soja, ao máximo possível. Não, ao máximo possível. Dentro da realidade dele, né? Não funciona. Precisa dizer, não, meu custo é tanto, se eu comercializar a 120 ou a 130, eu trago a rentabilidade que eu busco no meu negócio. Certo. Então, ter esse target e acompanhar o mercado é a nossa recomendação. Por isso, a individualidade de cada um, né, que tem que se buscar na sua propriedade, isso é importante. Sem dúvida, cada produtor é um empresário rural que tem a sua conta, que tem a sua matemática, tem a sua linha de financiamento, tem a sua particularidade. Justamente. E tem o a que serve prestaçãozinha que tem que pagar lá, tem que somar tudo, né? O maquinário, o investimento que fez, alguns arrendamentos, então sempre precisa, né, ter esse equilíbrio, essa gestão da propriedade muito bem, justamente, bem feita. E Wandeir, só para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, fechamento de mês, o que reflete isso aí? Há uma preocupação? Vem chegando o final do ano, como é que se comporta aí o mercado também? O mercado agrícola especificamente, né? Hoje, claro, fechamento de mês, né? Sempre é a formação de PETAX, né? Do dólar, PETAX, né? Então, médio, sempre existe uma expectativa que ele traz é um indicador para uma série de componentes contábeis, né, e financeiros. Então é sempre um dia bem importante, o último dia do mês. Mas quando nós pensamos em ciclos agrícolas, nós precisamos pensar um pouco mais na cadeia, né? Então, assim, para nós não temos muitas diferenças entre novembro, dezembro, janeiro, né? Nós ficamos muito focados em plantio, parte vegetativa, aplicação, colheita. Então, os trabalhos, fases, né? Os trabalhos estão intensos, né? Em nível de campo, com as chuvas, né, intensas também, o tempo abriu, então os tratos culturais estão muito ativos, né, no campo, o nosso agricultor buscando a cooperativa, fazendo os tratos culturais necessários, e é isso que nós precisamos para que possamos assim, garantir, né, uma boa safra de verão, conforme nós falamos, né, é o principal vetor de rentabilidade de nossas propriedades, a safra de verão, seja de soja ou de milho, né, que alguns produtores também plantam milho, mas majoritariamente sim soja na nossa região. Que bom recebê-lo aqui, Wandeir, para trazer boas notícias para o produtor, né, que especificamente hoje o produtor tem que pensar que ele é um grande empresário, um empreendedor, né, e tem que cuidar do seu negócio mesmo.